Sejam bem-vindos a mais um módulo. Nesse capítulo nós vamos falar sobre governança corporativa, talvez um dos tópicos que esteja mais em evidência aí no mercado financeiro, porque não basta uma empresa ter lucro. Hoje em dia nós queremos que ela dê lucro da maneira correta, para proteger não só o resultado financeiro, mas também acionistas, investidores e a sociedade como um todo. Então, governança corporativa significa um sistema pelo qual as sociedades, as empresas, são dirigidas, monitoradas e etc. E essa governança tenta regular, tenta prever as relações entre acionistas, funcionários, credores, governo e outras partes envolvidas. Então, governança corporativa é simplesmente deixar previsto o que acontece em situações conflituosas entre um acionista e um administrador, ou entre um empregado e um diretor, e assim vai. Então, para que serve isso? O que a gente consegue como resultado? Primeiro grande objetivo, o que a gente consegue é aumentar o valor da empresa. Sim, é provado que empresas que têm uma governança corporativa mais forte, a sua ação sobe mais. Seja porque o resultado é mais consistente, seja porque os investidores acreditam mais naquela empresa, pedem menores taxas de desconto e aí, portanto, o valor da empresa aumenta. Ele também tem um acesso melhor ao mercado de capitais, ou seja, há menos dúvidas sobre como ela funciona, como ela opera, como ela resolve os seus problemas internos. E isso também garante a perpetuação da empresa, ou seja, uma empresa que tem essas situações melhor previstas, consequentemente dura mais e tem uma previsibilidade maior do seu resultado. Bom, no Brasil, governança corporativa, quando a gente fala em bolsa de valores, tem níveis. Então esse é o grande foco do nosso estudo hoje nesse módulo. A Bovespa, a Bolsa, criou aí 3 níveis de governança que vão, à medida que você vai subindo nesses degraus, eles vão ficando com mais exigências e, portanto, com uma governança mais forte. Então, o primeiro, o mais simples deles é o nível 1, depois vai para o nível 2 e depois você chega no novo mercado. O novo mercado é provavelmente o mais alto, o mais forte, o mais exigente de todos eles em termos de governança corporativa. Então, empresas que estão em novo mercado criam aí uma série de exigências, mas por outro lado, usufrui de todos aqueles benefícios que eu falei agora há pouco, que é a perpetuação do negócio, que é um valuation melhor e maior, etc. Então nós vamos focar aqui na análise desses 3 níveis aí, nível 1, nível 2 e novo mercado, e explicar como cada um deles funciona, beleza? Então, o primeiro objetivo aí ao criar um novo mercado, foi tentar empurrar todas as empresas para lá. Então, se a gente só criasse um novo mercado do nada, era um passo muito grande para chegar até lá. Então, do zero para lá ia ser uma ruptura muito grande. Então, a ideia de fazer nível 1, nível 2, novo mercado, é fazer uma gradação, é fazer patamares para que as empresas fossem gradualmente aumentando, melhorando. Acho que a ideia foi não que as empresas parassem no nível 1 ou parassem no nível 2, mas que elas fizessem aí uma escadinha no tempo para chegar no novo mercado. Então, quanto mais empresas chegarem aqui, melhor para todo mundo, Então, a relação com os investidores fica melhor, fica mais transparente. Quem é investidor pequenininho, quem é minoritário, vai ter conforto de entrar nessas empresas também, porque sabe que não vai ser prejudicado. E o mercado de capitais como um todo no Brasil se fortalece com isso. À medida que mais empresas vão chegando nesse nível alto de governança corporativa, é bom para todo mundo. Então, existe uma grande transparência nas informações, existe uma série de regras já pré-determinadas de como eles conversam entre si, como eles resolvem conflitos internos e etc. Bom, então o grande foco do nosso estudo está nos próximos slides. Esse slide é uma grande tabelona em que a gente tentou resumir as grandes diferenças entre nível 1, nível 2, novo mercado e uma empresa tradicional, que não tem essa governança corporativa ainda. Então, como é que a gente vai olhar para essa tabela? A gente vai começar gradualmente a andar da direita para a esquerda. Então, andar para a esquerda significa aperfeiçoar o seu grau de governança corporativa, tá? Então,
vamos olhar tópico por tópico e nós vamos explicando à medida que for acontecendo. Então, primeiro de todos é capital social. Capital social é como é que está dividido o controle dessa empresa, né, a base acionária dela. Geralmente, as empresas podem ter classes de ações diferentes. E essas classes de ações podem ser ordinárias e preferenciais. Preferencial é uma ação que tem preferência no recebimento de dividendos, né? Já a ordinária não tem essa preferência, mas por outro lado, ela tem direito a voto, né? Então, geralmente, quem controla realmente os rumos da empresa são os ordinários. O preferencial é um acionista, mas ele preferiu um pagamento mais constante, mais previsível e abriu mão desse outro lado, né? Geralmente, quem é uma empresa tradicional e mesmo uma empresa em nível 1, tem tanto ações ordinárias quanto ações preferenciais. A legislação fala numa série de regrinhas aí sobre ordinárias e preferenciais que nós não vamos entrar nesse módulo. Então tem que ter pelo menos 50% de ações ordinárias. As ações preferenciais, se certas coisas acontecerem, ela passa a ter direito a voto também. De quanto em quanto tempo eu não posso ficar sem pagar nada para o preferencial. Então tem uma série de regrinhas aí que estão previstas, mas que permitem aí as duas conviverem, certo? O nível 2 também permite ações ordinárias e preferenciais. Agora, talvez o grande salto, talvez a grande mudança aí em termos de governança é do 2 para cá. Até chegar no nível 2, a vida permite ordinárias e preferenciais conviverem. Mas talvez essa seja a grande característica, a mais importante sobre o novo mercado. Então, em provas, em certificações, isso aqui aparece sempre. Qual é a grande característica do novo mercado? Só tem ação ordinária. Não é permitido ação preferencial. Então, isso aqui tem que estar na ponta da língua de qualquer aluno. Beleza? Próximo, free float. O que é free float, professor? Free float é a quantidade das ações que estão em circulação no mercado, podendo trocar de mãos a qualquer momento. Então, existem algumas empresas que são capital aberto, que são SA, que têm ação na bolsa, só que essas empresas são controladas por algumas famílias, né? Então, as famílias detêm o grosso dessas ações. O que está de fato circulando na bolsa é um percentual muito pequenininho. E isso, obviamente, não é bom para a sociedade, não é bom para a economia, não é bom para o mercado. O ideal é que tenha muita ação circulando, muita liquidez, né? Então, a governança corporativa preza por essa liquidez. Tem que ter um volume grande de ações trocando de mãos o tempo todo. Então, uma empresa tradicional não tem regra. Pode não ter nada em circulação, né? Não pode não ter free float. Se ela tiver em nível 1 ou em nível 2, gravem o número 25%. O que isso quer dizer? Pelo menos 1/4 das ações daquela empresa tem que estar em free float. Então isso é uma medida de aprimoramento aí na governança daquela empresa. Só que pode não ser muito bom. Por quê? E se for uma empresa muito pequenininha? E se for uma empresa que vale 10 milhões de reais? 25% disso, em grana, é um valor pequeno. Então também não resolveu o problema. Aí a gente muda para o nível mais alto. O que é o nível mais alto? O nível mais alto começa fazendo uma primeira pergunta. Quanto que se trada, quanto que se troca de volume diariamente dessa ação? Se o valor for superior a 25 milhões de reais, essa empresa pode escolher se ela quer botar em free float 15% ou 25%. Notem que tem o ou ali no meio. Então não é que um dia é 15, o outro é 16, o outro é 18, não, ela escolhe. Eu quero ter X%, ou 15 ou 25, em circulação. Mas para isso eu tenho que ter no mínimo 25 milhões de reais como volume diário de transações. Beleza? Outra característica importante quanto à governança corporativa é distribuições públicas de ações. Então, pode ser uma distribuição inicial, que a gente chama de IPO, ou pode ser uma distribuição pública, que a gente chama de OPA, uma oferta pública. O que diz a regra da Bolsa? Se eu tiver em uma tradicional, né, numa empresa com governança tradicional, não tem regra. Ou seja, você não precisa distribuir, você não precisa ter um processo para fazer essa distribuição.
Agora, se eu tiver em nível 1 ou nível 2, eu tenho que necessariamente fazer um esforço de dispersão acionária. O que é isso? Quando eu for fazer essa oferta de ações, seja IPO, seja follow-on, né, que é uma distribuição de uma empresa que já tem ações na bolsa, eu tenho que fazer um esforço para colocar mais investidores para dentro. Então eu não posso botar essas ações novas para 2 ou 3. Eu tenho que fazer um esforço para uma base maior de clientes. E se eu for para novo mercado, eu também continuo nesse esforço, exceto para ofertas embaixo da instrução 476. 476 é uma instrução da CVM que tenta agilizar o processo de oferta pública, seja de ações, seja de dívida. Então essa instrução 476 chama oferta de esforço restrito. Então, ao contrário da dispersão acionária, uma 476 é o contrário, ela não é muito dispersa. Então ela fala lá que eu tenho que ter até 50 investidores, né? E tem outras regrinhas ali que nós não vamos comentar agora, não é o foco desse módulo. Mas o que você tem que ter em mente, do nível 1 em diante, eu tenho esforços de dispersão, né? Exceto se for debaixo da instrução 476. Beleza? Nosso próximo critério fala de disposição estatutária. Disposição estatutária quer dizer basicamente quem pode votar, né? Então, quando uma empresa é tradicional ou quando ela está em nível 1, não tem regra. Não tem essa história de quem pode votar, com quantos por cento, quem tem mais peso e etc. Agora, do nível 2 em diante, nível 2 ou novo mercado, você tem uma limitação de voto inferior a 5% do capital. O que isso quer dizer? Se você tiver investidores que são muito pequenininhos, que tem menos do que 5% do capital, em teoria o voto dele não vale nada, né? Porque se eu tiver um cara que tem 50% do capital, esse cara que manda em tudo, né? Mas quem está no nível 2 no novo mercado tenta se proteger disso. Como? Com o tal do quórum qualificado e com o tal das cláusulas pétreas. O quórum qualificado significa que para alguns assuntos não vale o peso, vale o voto. Então todo mundo tem um voto. E cláusulas pétreas são algumas condições, algumas situações em que também cada pessoa, cada investidor pode ter aí ou um direito de veto ou um peso maior no seu voto. Cláusula pétrea geralmente é dissolução da sociedade, ou comprar alguém, ou colocar algum acionista majoritário. Então tem algumas cláusulas aí que geralmente, mesmo quem é pequenininho, ganha um privilégio maior na hora do voto. Beleza? Nosso próximo critério fala do Conselho de Administração. Conselho de Administração, todo mundo sabe o que é. Temos aqui os funcionários, temos aqui o presidente da empresa, o CEO, e temos aqui vários acionistas. Imagina que cada acionista pensa de um jeito. Ia ser uma zona cada acionista ir falar com o presidente e dar a sua opinião. É a mesma coisa que o Brasil, tem 200 milhões de pessoas, cada uma pensa num jeito, vai todo mundo falar lá com o presidente da República? Não. Então, para não virar uma anarquia, né, para não virar uma bagunça, entre o presidente e os acionistas, cria-se uma camada aqui chamada Conselho de Administração. Esse Conselho de Administração é formado por alguns membros, eles representam os acionistas. Então é mais ou menos como é o Congresso Nacional. Então os 200 milhões de pessoas escolhem os deputados e esse deputado representa a gente, né? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. O Conselho de Administração representa os acionistas perante os executivos. Então, como é composto esse Conselho de Administração? Bom, mesmo empresas que têm uma baixa governança corporativa, a lei já diz que tem que ter no mínimo 3 membros. Ou seja, não é um cara só que é o imperador da empresa, tem que ter pelo menos 3. Agora, vamos combinar que esses 3 pode ser o dono da empresa e 2 amigos. Então, não facilita muito novas opiniões, novas ideias, etc. Então é por isso que conforme a gente vai subindo na governança aqui, isso aqui vai mudando. Então, quando eu vou do tradicional para o nível 1,
Eu continuo tendo no mínimo 3 membros, só que agora eles têm um mandato unificado. O cara não pode ficar plantado aqui para sempre, não é imperador. Então, os membros têm que ter um mandato de 2 anos. Então, a cada 2 anos tem que trocar. Quando eu vou para o nível 2, não são mais 3 membros, são 5 membros, pelo menos. E pelo menos 20% desses 5 membros, ou seja, um deles, tem que ser independentes. O que é independente? Ele não tem ligação com nenhum acionista. Ele é independente mesmo, ele é um consultor, ele é um especialista naquele setor da empresa, etc. E continua valendo o mandato de 2 anos. Então aqui pulou de 3 para 5 e um deles tem que ser independente. Até que a gente chega no novo mercado. O novo mercado é complicado. Olha como é o novo mercado. Tem que ter no mínimo 3 membros, não 5, cuidado, são no mínimo 3. E pelo menos 2 tem que ser independentes. Ou 2, ou 20%, o que for maior. Como assim, professor? Se eu realmente só tiver 3 membros, aí 2 deles tem que ser independentes. Se eu tiver 5 membros, 20% de 5 dá 1. 1 ainda é menor do que 2. Então ainda continuo tendo que ter 2 independentes. Se eu tiver 6, 20% de 6. Então aí vai. Né? Então até que vai chegar uma hora que 20% vai ser maior do que 2. E aí eu vou ter que ter esse número aí de membros independentes. Deu para entender? Se não for isso, tem que ter pelo menos 2 independentes. E eles continuam tendo mandato unificado de 2 anos. É assim que se compõe um conselho. Beleza? Muito bem. Nosso próximo critério aqui é sobre a acumulação de cargo. Será que de repente o CEO pode ser um membro do conselho? O CEO pode ser o representante dos acionistas? Depende da empresa, o CEO é muito amigo dos outros acionistas. Então os acionistas têm conforto nele, que ele vai fazer um bom trabalho. Então será que pode? Então vamos ver o que diz a regra. Em uma empresa tradicional não tem regra. Se quiser, pode. Se quiser botar funcionário aqui dentro, se quiser botar um representante de um sindicato, por exemplo, pode. Agora, quando você vai para o nível 1 e nível 2, o presidente do conselho e o presidente, o CEO, podem ser a mesma pessoa. Né? Só que ele tem uma carência de 3 anos a partir da adesão. O que isso quer dizer? O CEO pode vir para o conselho de administração? Pode. Mas para ele fazer esse movimento, ele tem que esperar 3 anos. Ou seja, existe um tempo aí que ele tem que se ajustar para isso. Se eu for para o novo mercado, também posso? O presidente do conselho e o CEO pode ser a mesma pessoa? Pode. Agora, isso só vai acontecer em caso de vacância. O que é caso de vacância? Eu tinha uma pessoa aqui no conselho e eu tinha outra pessoa aqui como CEO. Esse cara do conselho foi embora. Ele não quis mais ser. Então esse cargo está vago. Se isso aqui for acontecer, aí ele pode assumir. Certo? Aí ele pode assumir. Só que aí vão ser obrigatórias uma série de divulgações para o mercado. Então geralmente no novo mercado pode acontecer isso, mas é temporária, por um prazo curto. É só enquanto não encontram outra pessoa para fazer essa função. Beleza? O que o conselho de administração tem que fazer? Bom, em uma empresa tradicional ou em uma empresa de nível 1, não tem lá exatamente o que o conselho tem que fazer. Agora, no nível 2, o conselho de administração é obrigado a se manifestar sobre qualquer oferta de aquisição de ações da companhia. Se um cara quiser comprar 1% das ações daquela companhia, o conselho de administração tem que se manifestar. Se aquela empresa for fazer uma oferta pública, seja uma inicial, IPO, ou seja uma secundária, o conselho tem que se manifestar sobre aquela oferta, tá? Não importa o tamanho, beleza? E o novo mercado? Bom, o novo mercado também é muito similar. Então, ele tem que se manifestar sobre uma oferta de aquisição de ações.
incluindo alternativas à aceitação da OPA disponível no mercado. O que isso quer dizer? Se a gente for fazer uma compra, uma recompra ou uma emissão de ações, por menor que seja o valor, o Conselho é obrigado a se manifestar, ele é obrigado a dizer quais alternativas vão acontecer caso essa OPA não seja aceita, né? Ou seja, se a gente for fazer uma emissão de ações no mercado e ela tiver lá mais ações disponíveis ou o preço dela oscilar muito, se eu tiver alterações aí ao longo do caminho, o Conselho tem que dizer o que é que vai acontecer. Eu não vou deixar ter mais ações, ou eu vou colocar mais ações em circulação, então ele vai ter que discriminar o que vai acontecer. Beleza? Bom, demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras geralmente são divulgadas trimestralmente e elas são bastante exigentes. Então, o que diz a legislação? Empresas tradicionais ou em nível 1 depende da legislação. E essa legislação é uma SA, é uma limitada, tem ações ON ou PN, o que o Estatuto Social diz sobre apuração dos resultados, então a legislação varia. O novo mercado também. Agora, o nível 2 obriga que empresas que estejam nesse nível de governança traduzam para o inglês. É uma forma de incentivar que os gringos venham para cá e consigam ler os nossos demonstrativos contábeis. Beleza? Não só as demonstrações financeiras, mas outras informações, como fatos relevantes, como notas explicativas e etc. Né? O que diz a lei? Não tem uma regra específica para a empresa tradicional ou nível 1, não tem regra específica além das demonstrações, que já está aqui em cima, que a gente já falou, mas também não tem regra específica para o nível 2. Agora, para o novo mercado tem. O que ele tem que fazer? Fato relevante, informação sobre pagamentos que ele faça, que são proventos aos acionistas. Ele tem que fazer não só o fato relevante em português, como fazer também o press release. Press release é traduzir isso para o inglês. Então, geralmente, fato relevante e divulgação aí. Eu vou pagar dividendo, vou fazer uma bonificação, JCP, etc. Ele faz também em inglês. Beleza? Muito bem. Reunião pública. Reunião pública é um evento que a empresa faz, geralmente uma vez por ano. Algumas empresas fazem mais frequente que isso, que serve para divulgar o resultado dela, não só o financeiro, mas também outras iniciativas. Iniciativas de governança, novas linhas de negócio, alterações no quadro executivo da empresa. Então ela divulga tudo o que ela está fazendo. Então o que diz a lei? Empresa tradicional faz se quiser, não precisa. Empresa em nível 1 ou em nível 2 é obrigatório, tem que fazer reunião pública. E presencial. Sempre a legislação falava em presencial. Pela primeira vez aconteceu aí a pandemia do coronavírus, que por alguns meses diminuiu aí as atividades presenciais na sociedade como um todo. Então, algumas empresas puderam fazer via teleconferência, outras empresas puderam postergar a data desse evento. Tá? E quem está em novo mercado não só tem que fazer, mas tem que fazer em até 5 dias após a divulgação dos resultados trimestrais. Então, pode fazer ou presencial, ou por meio de teleconferência, videoconferência ou outra divulgação à distância. Então, as empresas em novo mercado, geralmente, é comum elas fazerem teleconferências. Então, ela divulga o resultado, no dia seguinte, 2 dias no máximo, ela faz uma teleconferência, onde participam aí qualquer investidor que tiver interesse, ele pode fazer perguntas e tal, e também ela pode fazer uma reunião grande, anual, presencial, sobre isso. Beleza? Quais eventos corporativos uma grande empresa dessas faz? Ela faz esse evento para acionistas, faz teleconferência, ela faz divulgação, cartas do CEO, ela tem uma série de eventos aí que geralmente acontecem.
Aqui é muito simples. Se for empresa tradicional, não precisa divulgar esse calendário. Qualquer outro nível tem que divulgar. Então você tem que no começo do ano dizer, ó, em março eu vou divulgar, em junho eu vou fazer um evento, em setembro vai ter a teleconferência. Então esse calendário é obrigatório para todo mundo. Beleza? Quais outras informações as empresas são obrigadas a prestar ao mercado? Bom, como eu disse, quanto mais você vai subindo aí na hierarquia, mais burocrático vai ficando. Então, uma tradicional não tem regra, né? Você não precisa adicionar nada, não precisa divulgar nada adicional, nada que não esteja além da lei, né? Quem está no nível 1 divulga uma política de negociação de valores e código de conduta. O que é isso? Como que se comercializam as ações, especialmente as que estão em free float, como é que se comercializam outros valores mobiliários, por exemplo, dívida, como é que tem concentração entre investidores, como é que se divulga um resultado para esses investidores. E código de conduta fala sobre como é a interação entre compradores e vendedores nesse tipo de emissão, né? Agora, repara que nível 2 e novo mercado é muito mais complexo. Eles têm que divulgar um monte de outras coisas além do código de conduta apenas. Então repara que o código de conduta continua aqui. Ele está aqui. A política de negociação também está ali, né? Ela está exatamente aqui, ó. Agora, além disso, tem muitas outras coisas, né? Além do código de conduta, empresa de novo mercado, empresa em nível 2, tem que falar qual é a remuneração dos executivos, como é que funciona indicações ao conselho de administração, diretores estatutários, como é que chegam nesses diretores, né? Quando a gente fala em políticas de negociação, a gente fala como é que a gente faz negociação com partes relacionadas. O que é isso? Entre uma empresa e um cliente, entre uma empresa e um fornecedor, entre uma empresa e um ex-executivo. Então, todas as partes relacionadas, né? Ela tem que divulgar o relatório dos comitês de auditoria dela. Então, encontraram alguma coisa que merece um apontamento na auditoria, ele tem que divulgar uma ata trimestral das reuniões do Conselho de Administração, avisando o que o Conselho discutiu ali, quais decisões foram tomadas, e informando também o Comitê de Auditoria. Ou seja, todos os comitês ali que aconteceram, seja o fiscal, seja o de auditoria, seja o de administração, o do Conselho, passa a ficar tudo público. Então, o nível de disclaimer, o nível de informações aqui é muito grande, gera burocracia, mas é muito importante para esse nível de empresa, certo? Bom, esses critérios que eu falei até agora, alguns deles são assim, meio detalhe do detalhe do detalhe, né? Mas alguns têm que estar na ponta da língua. O free float, eu falei para vocês, tem que estar na ponta da língua. As ações, né, qual tem ON, qual tem PN, tem que estar na ponta da língua. E esse que eu vou falar agora também é outro que também tem que estar na ponta da língua, que é a história do tag along. O que é tag along? Tag along significa o seguinte: imagina que eu tenho aqui uma empresa e que eu tenho dentro dela 3 acionistas. Esse acionista tem 80% da empresa, esse aqui tem 15% e esse aqui tem 5%. Tá vendo? E vamos dizer que essa empresa está indo muito bem, ela está espetacular e tal, e aí um outro fica interessado em comprar essa empresa. Para comprar essa empresa e ter direito a controle, né, a mandar em tudo, basta essa outra empresa comprar 51% dessa, que ela passa a ter maioria em tudo, concordam? Então, como é um caminho fácil de eu arrumar 51% dessa empresa? Vem nesse cara aqui, chama ele para almoçar e fala: você não quer me vender 51% dos seus 80%? Né? E aí esse cara vai vender, vai entrar um novo sócio aqui, esses 2 caras não sei se concordam, não sei se gostam desse sócio, não sei se podem ter esse cara como sócio, e da noite pro dia eles descobrem que eles têm um novo sócio e é uma decisão da qual eles não participaram. Então isso é muito ruim para quem é minoritário. Então, o tag along é um direito, é uma proteção que se dá a esses minoritários.
como é essa proteção? Se esse cara recebeu uma oferta, ele tem que dar para os pequenininhos no mínimo 80% da condição que ele recebeu. Então, por exemplo, vamos dizer que esse cara recebeu uma oferta, eu vou comprar a tua ação por R$30. Eu compro as tuas ações por R$30 cada uma. Se essa empresa tiver tag along, significa que esse comprador não pode comprar só as ações desse cara. Ele tem que dar a mesma proposta para esses caras de baixo, mas oferecendo 80% da condição. Então, 80% de 30 é a mesma coisa que 24. Então, o que esse comprador teria que fazer? Ele teria que comprar as ações desse cara aqui por 30 e teria que oferecer para esses caras aqui, no mínimo, a 24. Então, é dar 80% da condição do que o majoritário recebeu. Beleza? Então, tanto empresas tradicionais como o nível 1, vale essa condição do 80% para ações ordinárias. Beleza? Já o nível 2 é um pouco mais forte. Você não dá 80% da condição, você dá 100% da condição. Ou seja, se deu 30 aqui, tem que dar 30 também para os outros. E isso vale tanto para ON quanto para PN. E o novo mercado? Bom, o novo mercado continua dando um tag along de 100%. Só que a gente lembra que no novo mercado não tem PN, só tem ON. Então, nesse caso, é 100% só para ONs. Beleza? Mas o grande salto provavelmente acontece daqui para cá. Ó, né? O 80% de tag along vira 100%. Ok? Tranquilo? Bom, nosso próximo passo é como é que eu saio do segmento. Ou como eu faço uma oferta pública de aquisição de ações. Ou seja, imagina que hoje uma empresa tem aí um monte de ações circulando pelo mercado. E eu quero sair, eu quero fechar o meu capital. Então eu vou fazer uma OPA de fechamento. Ou seja, eu vou fazer uma oferta para comprar as ações. Então eu vou falar, quem aí tem minha ação? Você. Eu vou comprar as ações de você por R$15. Então isso é uma OPA de aquisição. Como é que funciona? Quem está em tradicional ou em nível 1, não se aplica essa saída do segmento. Tá? Agora, quem está em nível 2 tem que fazer uma OPA, no mínimo, pelo valor econômico em caso de cancelamento de registro ou saída do segmento. O que isso quer dizer? O foco aqui é pelo valor econômico. Ou seja, se você for fazer essa recompra, se você for fazer essa OPA de fechamento, quanto que você tem que oferecer para essa galera aqui? No mínimo, o valor econômico desse ativo. O valor econômico basicamente leva em conta custo de oportunidade, ou seja, tem que marcar mercado o valor dessas ações e chamar elas no mínimo por esse valor. Então, se tem ação ali que não está tradando na bolsa, que a gente não sabe o valor todo dia, eu tenho que fazer uma marcação dela, eu tenho que achar o valor econômico dela e fazer a OPA por no mínimo aquele número. Beleza? Já o novo mercado, além de fazer uma OPA pelo preço justo, né, o preço que os acionistas marcam naquele dia, tem que ter um quórum de aceitação ou saída do segmento de mais de 1/3 dos titulares das ações em circulação. Ou seja, eu vou ofertar para todo mundo aqui. No mínimo 1/3 dessa galera tem que aceitar a minha condição. Se menos de 1/3 não aceitar, eu não posso fazer essa OPA, eu não posso tirar as ações de circulação. Em alguns casos, o estatuto da empresa pode prever um número maior do que 1/3. Né? Então, se no meu estatuto estiver falando metade, 60%, que seja, esse é o número que eu vou ter que buscar de aceitação dentro dos investidores para poder fazer essa OPA de fechamento. Beleza? Outro tópico é sobre câmaras de arbitragem. Câmara de arbitragem geralmente é briga, é desentendimento. Então vamos dizer que um acionista briga com outro. Ou vamos dizer que um executivo está processando um grande acionista, não sei. Instala-se uma arbitragem. Então uma arbitragem é um juiz, só que não é um juiz da justiça comum.
Ele é um juiz arbitral. Então ele vai julgar esse processo. Então essa briga entre os acionistas vai para essa Câmara Arbitral e o juiz vai fazer igual qualquer juiz faz, ele julga, né? Então uma empresa em governança 1 ou tradicional vai para a Câmara Arbitral se quiser. Se não quiser, resolve dentro de casa mesmo. Só que resolver dentro de casa, pode ser que tenha um acionista que é mais poderoso do que outro, então é um problema. Então nível 2 em novo mercado é obrigatório que em casos de discordância aí, instale-se uma Câmara Arbitral para resolver esse tipo de conflito. Beleza? Comitês de auditoria, auditoria interna, compliance, aí todos seguem mais ou menos o mesmo critério. Tradicional, nível 1 e nível 2, faz se quiser. Não é obrigado a ter auditoria interna, não é obrigado a ter comitê de auditoria, não é obrigado a ter compliance interno, então faz se quiser. Agora, quem vai para novo mercado é obrigado a colocar os 3. Tranquilo? Deu para entender? Beleza? Então vamos fazer algumas questões a respeito de governança corporativa. Então vamos para a primeira. Dadas as alternativas abaixo, o que difere os segmentos nível 1 e nível 2 da B3? Então, o que será que ele tem? Comitê de auditoria? Não. Comitê de auditoria é facultativo tanto para o nível 1 quanto para o nível 2. Auditoria interna? Também não. Acabamos de ver que ele também é facultativo tanto para nível 1 quanto para nível 2. Compliance? Também não. Mesma coisa, ele é facultativo. Então, esses 3 aqui só passam a ser obrigatórios para novo mercado. Então, qual é que difere os segmentos? É o tag along. E qual é o diferencial, professor? Quem é nível 1 é 80% de tag along. Quem é nível 2 é 100% de tag along. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é: um investidor quer que em sua carteira existam ações de empresas que não emitem preferenciais. Não emitem preferenciais. Cara, essa é uma questão manjadaça, tem que estar com ela na ponta da língua. Para ter certeza disso, esse investidor vai adquirir o quê? Bom, essa é fácil. Qual é o único tipo aqui que não admitem ações preferenciais? Nível 1? Não, nível 1 pode ter. Nível 2? Não, nível 2 também pode ter. Qual é o único tipo que só tem ordinárias? Novo mercado. Beleza? Então, com isso, gente, nós chegamos ao fim do módulo Governança Corporativa. Esse módulo tentou explicar por que uma empresa se beneficia em ter governança corporativa forte, quais são os requisitos e que, no Brasil, a Bovespa criou níveis de governança corporativa. Então, a gente olhou como é que funciona cada um deles. Espero ter ajudado vocês. Leiam mais no detalhe, nada substitui a leitura, porque tem muito detalhezinho aí, mas cobrimos aí tudo que você precisava saber sobre governança. Obrigado pela atenção, super abraço e vamos para a próxima.